Sair da casa dos pais. Gente, seja pra estudar fora, ou porque você vai se mudar, ou porque chegou a hora dessa mudança, você tá querendo sair da casa dos seus pais, enfim, casou. Essa mudança vem acompanhada de 300 inseguranças, né? Então. Desejos, ideais, expectativas. Desafios. E, gente, como assim se eu não comprar papel higiênico eu fico sem? E como assim se eu não pagar a conta de luz, dá tilt, vem desligar e acabou tudo? Não, e como que uma conta de luz pode custar tudo isso? Exato. E se a gente não molhar, não lavar, quer dizer, e se a gente não trocar a roupa do varal e aí acabar chovendo, a gente tem que lavar de novo. É, e ela não aparece na gaveta, magicamente. Ai, não, isso é muito triste. Esses pensamentos e muitos outros, eles passam na cabeça de quem já mora ou quem pretende morar sozinho. E tudo isso vem acompanhado de muitas dores, porque é um processo um pouco dolorido, né? Sim, muitas vezes, né? E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Surtei! Mas tô bem. Eu sou a Beatriz Pessoa. Eu sou a Marcela Freire E sejam bem-vindos ao nosso podcast. Esse é o primeiro episódio que a gente grava nesse formato só nós duas. E esse formato é quinzenal. Então, uma semana a gente vai receber um convidado aqui pra conversar com a gente. E na outra semana vai ser um papo mais íntimo só com nós duas. É isso. Então, agora que o recado tá dado... Bora pro episódio. Bom, vamos lá. Bibi, qual foi a primeira vez que você foi morar sozinha, que você teve que morar sozinha? Bom, que eu fui morar sozinha mesmo foi quando eu fui pro intercâmbio, né? Eu tava na faculdade. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20. Nova. Eu tinha 20, eu fiz 21 morando em Nova York, que eu fui fazer intercâmbio em Nova York, que eu fiz rádio e TV, né? Perfeito. Pra quem não sabe, eu sou radialista, e aí eu fui pela faculdade fazer intercâmbio em Nova York, e aí foi a primeira vez que eu me aventurei morando sozinha. Meu Deus! E você, Má? Eu fui com 18 anos, eu fui morar no Rio pra fazer faculdade. E era super nova também, e foi a primeira vez e, tipo, muitos perrengues. É, eu imagino. Assim, eu tive perrengues porque a gente vai pra fora, é outra língua, outros desafios, e você teve perrengues porque mudou de Belo Horizonte pro Rio de Janeiro. A terra que você tem que ser ligeira. Não, exatamente. Eu tinha 18 anos, eu era uma menina, assim, e todo mundo olhava pra minha cara e falava, essa menina é mineira. E você passou algum perreco no começo? Cara, eu dividia apartamento no início, eu morava muito longe, eu dividia apartamento com uma menina que não gostava de mim, então era, assim, perrengue. E pra ir pros cursos de teatro, eu pegava BRT lotadaço, assim. Aí eu lembro de estar no BRT pensando, como que eu vim parar aqui? Sabe? Tipo assim, que saudade da casinha da minha aconteceu? Mãe. Cadê meu colo de mãe? Eu aqui no BRT lotado. Não, e era lotadaço, assim, surreal. Mas me conta, quando você foi morar em Nova York, normalmente intercâmbio, eu fiz intercâmbio, eu posso falar sobre isso depois, a gente fica muito nessa dúvida de onde morar. Então, vou morar em casa de família, vou morar em residencial estudantil, vou morar sozinha. Qual que foi a sua escolha e como você acha que isso impactou a sua experiência de morar fora? No meu caso, na verdade, a casa de família eu nem considerei. Foi a minha opção. Spoiler. A minha mãe, no caso, ela fez intercâmbio há um tempo. Eu não tenho certeza se foi minha mãe. Acho que foi a minha mãe. Agora eu fiquei confusa. Mas eu acho que foi, ou foi uma amiga dela. Eu lembro que a minha mãe teve alguma experiência, ou com ela, ou da família, ou amiga próxima, que teve uma experiência muito ruim morando em casa de família. Tipo assim, a dona da casa tratava muito mal, tipo, trancava a geladeira. Tipo Harry Potter. Um negócio assim, absurdo. E aí eu lembro que quando eu comecei a falar do intercâmbio, a minha mãe já falou, olha, realmente eu não gostaria que você fosse pra uma casa de família. Eu acho que já que você já vai fazer um curso em outra língua, porque eu não tava indo pra fazer o de inglês, né? Eu tava indo pra fazer jornalismo pra TV, teatro e fotografia em inglês. Então ela falou assim, você não precisa estar com esse negócio da língua o tempo todo na sua cabeça, Total. na casa da família, porque você já tem isso, né? Eu também já falava inglês fluente antes, eu estudei numa escola bilíngue, então o meu objetivo era o conhecimento pra parte técnica. Perfeito. E aí, quando eu fui pra Nova York, a gente nem considerou a parte da casa da família por causa disso, porque a minha família tinha tido experiências traumáticas e a minha mãe falou, olha, essa eu não quero considerar pra você, acho que você vai ter uns perrecos. Ainda bem, eu acho. Eu tenho amigas que tiveram experiências maravilhosas, você teve, né? A minha foi maravilhosa, era uma família incrível. E a sua família era muito boazinha, né? Era um casal com um cachorrinho, eles faziam jantar todo dia, 6 horas da tarde, um super jantar, me chamavam pra tomar vinho, eles eram queridos. E você tem contato com eles ainda? Às vezes a gente se mandou Feliz Natal, eles mandam foto do cachorro,
socorro, era um super quarto, você lembra, né? Uhum. Era um quarto Londres, enorme, né? assim. Foi Bristol, que é perto de Londres. Uhum. Era uma casinha super típica da Inglaterra, assim. E ele era inglês e ela era coreana. Então ela cozinhava super bem, ela era super saudável. Ai, delícia, tá era vendo? muito legal. Tem gente que dá sorte com a casa de família. Eu já tive umas outras histórias que, pelo amor de Deus. E eu tenho uma amiga também. Gente, é muito boa essa história. Ela teve um perreco também. Ela foi parar numa casa de uma acumuladora. Ei, Tipo, a Lele foi parar na casa de uma acumuladora, tipo, que era trash, assim, daí na a própria... Inglaterra ou nos Estados Unidos? Estados Unidos. Nossa. Se eu não me engano, São Francisco. E aí ela pediu socorro pro pessoal, porque o pessoal que te leva tem que te ajudar. Exato. Eles ajudaram, mas assim, é que aí a sua primeira experiência, quando você chega, já começa a ser uma outra experiência, né? E se é um intercâmbio curto, o seu foi de quanto tempo? O meu foi de 7 meses. Mas o meu foi tipo um mês. É. Se dá ruim na casa de família, caga a sua viagem. Exato, porque você tá, tipo, você tem um mês, já é uma parte da experiência que você já vai ficar meio assim, até você se adaptar na próxima experiência, você já tá com esse trauma, né? Mas daí foi muito doido, porque daí depois realocaram ela pra uma casa, tipo assim, ela tinha motorista, sabe? Tipo assim, ela foi do lixo ao luxo em questão de segundos. Ela tinha motorista, ela tinha uma pessoa que buscava ela na escola e levava ela pros outros lugares. Tipo assim, a casa ela era gigantesca, ela tinha, tipo, vista pra mar. Sabe uma coisa Gente, assim? amei, A história dela transformou. Na verdade, essa mulher era pra ser um lar temporário até ela ir pra outra família. Mas aí ficou. Mas daí a mulher amou a Lele, tipo, falou, eu adorei vocês, tipo, eu não vou conseguir fazer vocês irem pra outra casa, podem ficar aqui o processo todo. Ai, adorei. E ela fala até hoje, tipo, essa mulher agora vai casar com um outro cara, ela separou, ela já é mais velha e tal, vai casar e a Lele tá indo pro casamento dessa mulher agora, Que então legal. a experiência dela foi ótima também. Mas voltando pra parte do porquê, né, e aí eu peguei e eu fui pra uma residência estudantil. Muito legal. E aí foi uma outra experiência, assim, muito legal. Eu morava num hotel no New Yorker, então eu me sentia tipo o Zack Cody Gêmeos em Ação, porque a gente vivia no hotel, eu morava tipo no 9º andar, mas o hotel tem tipo 30 andares, e aí acho que são 3 ou 4 andares de residência, o resto é um hotel normal. Que legal esse tipo de residência. Era uma doideira, mas a gente causava. Porque daí você anda pela escada de emergência, você sabe os perrecos que o hotel tá tendo. Aí festa, aí teve um dia que a gente tava lá e teve convenção e o Trump tava lá, daí a gente não podia entrar na nossa própria casa, sabe? Foi uma loucura, mas era muito legal. E eu acho que essa é uma dica, assim, eu morei no residencial estudantil aqui em São Paulo, então acho que quando você tá indo pra uma cidade que você não conhece ninguém e você às vezes não quer alugar um apartamento de cara, buscar um residencial estudantil se você tá nessa fase de juventude e tal, pode ser uma boa opção. Eu fiz várias amizades no residencial estudantil, era perto da faculdade que eu fazia, então acho que é uma boa opção. Assim. E eu acho que daí você tá com pessoas que estão vivendo o mesmo momento que você. Total. Sabe? Então tá todo mundo assim, tipo, eu lembro que quando eu cheguei teve um dia de welcome pros novos, aí todo mundo tava vivendo a mesma coisa, daí todo mundo tava querendo integrar já e, tipo, socializar. Então é uma experiência diferente, eu acho mesmo. Pra mim foi muito bom. Do que, por exemplo, quando você vai fazer um high school e aí você vai pra uma casa de família e te jogam numa escola que todo mundo já é integrado, sabe? Nesse caso, você tá numa residência estudantil, tá todo mundo faria no mesmo saco. Maravilhoso. Então, realmente, eu senti que isso foi bom. E eu vivi o melhor dos dois mundos, porque como lá o semestre deles é diferente do nosso, e eu ficava até setembro, eu precisei ficar um tempinho a mais depois num apartamento, porque acabou a residência estudantil e eles fechavam pro break. Eles não podiam me receber pro período todo. O curso continuava? O curso continuava, porque ele era um curso livre. Então eu precisei pegar um estúdio depois em Nova York. Ai, que chique. Foi muito legal. E aí foi bom, porque como eu já tinha amigos, tipo, morar sozinha não foi um problema, né? Porque eu já tava com amigos. Enturmada com a turma de lá, que morava lá, com a turma da New York Film Academy e com os brasileiros que estavam lá fazendo outros cursos. Que são seus amigos até hoje. Até hoje, vieram pro meu casamento e tudo mais. Então, realmente foi muito legal. Eu senti que eu vivi o melhor dos dois mundos, assim. Eu pude ter as duas experiências. Isso é muito legal. Mas, de fato, se eu fosse recomendar, eu falaria, tipo, comece por uma residência estudantil. E você? Eu recomendo também. Tanto se você tá vindo de outra cidade pra São Paulo, pro Rio. Eu sei que no Rio tem. Aqui em São Paulo eu morei em uma. E só essa coisa de você não fazer uma mudança de cara, porque o residencial estudantil já tem tudo, né? Tipo um hotel. Isso é. Então você vem aos poucos. Eu vim pra São Paulo com 2 malas, Sim. um travesseirinho. Hoje eu já tenho 2 gatos, um apartamento. Mas aí você vai fazendo aos poucos, sabe? Sim. Eu acho que dá menos peso. Quando eu fui pro Rio, eu já fui com tudo, assim, já... Foi um peso maior, sabe? Eu falei, São Paulo... Eu tive essa oportunidade, assim, pra explicar. Eu morei no Rio 2 anos. Depois eu voltei pra BH na pandemia. A gente pode falar também de como voltar pra casa dos pais depois que você mora sozinha, que foi caos. E aí depois, assim que deu uma brecha na pandemia, eu mudei pra São Paulo.
E aí morei no residencial estudantil, dividi apartamento com uma mineira e com uma alemã. E a alemã, ela me perguntou no primeiro dia dela no Brasil, ela virou e falou assim: eu preciso olhar o vaso pra ver se tem alguma aranha? Nossa. É complicado isso, né? Porque são culturas muito diferentes. Mas tinham coisas muito legais. Por exemplo, lá eles não desperdiçam nada, porque é um país que já teve guerra e tudo mais. Então, às vezes a mãe dela vinha, a mãe dela veio uma vez e sobrou, tipo, presunto, parma. Ela falava, você quer? Se você não quiser, eu vou dar pra outra pessoa. Tipo, eles não jogam nada fora. Sim. Então é uma cultura muito legal. E aí depois eu morei com a minha melhor amiga, com a Ju, que você conhece. E depois fui morar sozinha. Então eu já passei, tipo assim, dividir com uma estranha, dividir com melhor amiga, morar sozinha em estúdio, morar sozinha num apartamento maior, ter pet, então já foi. Nossa, você viveu vários estágios, fases. Você pode falar de todos. Você já ficou em casa de família? Já fiquei em casa de família. Ou seja, você degustou todos. E Só o melhor morei... de todos é morar sozinha. No ter seu o seu espaço. próprio espaço. Nossa, é o melhor Com de dois todos. gatos. Com 2 gatos. Não, é o melhor de todos. Uma assim. jovem senhora. Uma jovem senhora. Né, até pegando o segundo gato agora, minha mãe ficou meio preocupada. Ela falou assim, você precisa de uma namorada, você não precisa de mais um 20 gato. gatos, virar tia do Harry Potter Exato. com 30 gatos. Eu falei, não, tá tudo bem, eu vou parar no segundo. Mas é que explica, o gato tava precisando. É, o gato, meu gato, ele chama gato por causa de bolo em francês. Ele tava com ansiedade da separação. Gente, muito bom, né? E isso são, tipo, questões, você também tem Sim, o Zezé. sim. E aí a gente meio que vira, assim, tutora, né, de pet, então tem uma responsabilidade. E aí o gato tava com ansiedade da separação, com depressão, ele tava, tipo, muito grudado em mim, eu viajo muito, e aí ele ficava sozinho, e aí eu peguei uma gata pra ele que chama Brulé, porque ele chama gato e ela chama Brulé. E aí eles estão melhores amigos. No assim. começo eles se odiaram um pouco, mas é normal, Foi né? um dia, Ah, tá. Foi um dia de E aí depois só amor. melhores amigos. Ah, entendi. E aí foi por isso. Então tá, Nossa Senhora com gato. Senhora dos gatos. É muito bom. E eu queria saber, assim, você passou algum perrengue de, tipo, coisas que você não sabia fazer e fez cagada? Tipo de roupa? Ah, fiz várias. É, porque quando eu tava lá na residência, né, tinha a lavanderia que era comunitária, Coletiva, né? Igual. perfeito. Isso é um ponto, né? Quando você tá numa residência, você tem que dividir cozinha, você tem que dividir tudo. Não sei você, mas a minha só tinha banheiro, meu quarto tinha um banheiro e a cama. Não tinha cozinha? Não. O meu tinha. O seu tinha? O meu era um mini apartamento, aí tinha, tipo, eu tinha 3 quartos, 3 banheiros e uma cozinha mini assim. Ah, entendi. Então era tipo um AP dentro da Dentro da residência. residência. Não, o meu não. O meu era tipo um mini quartinho com um mini banheiro e aí tudo a gente dividia. Então, tipo, essa foi uma parte que era mais chatinha. Tipo assim, se eu quisesse cozinhar, você tinha que esperar seu horário pra poder fazer. Tipo, às vezes a cozinha tava um nojo, porque era muita gente. Mas ao mesmo tempo, assim, como eu tava em Nova York, às vezes até comprar pra você cozinhar e fazer todo o perreco, às vezes, tipo, você ia num lugar de, tipo, aqueles que você monta a sua salada, faz o negócio. Então acabava que eu, muitas vezes, acabava comendo na rua, né? E eles têm muito esse costume. Muito. E eu ficava muito tempo na faculdade, eu voltava quase à noite. Então eu almoçava lá, às vezes eu só levava um lanche, aquelas coisas de americano, né? Que eles têm esse costume de fazer só um lanche. um Na Inglaterra lanche também. e tal. É só sanduíche, assim, no almoço. É engraçado, E né? A aí gente tem que tem costume de, tipo, vamos almoçar. sentar e almoçar. Eles não têm, lá tem o meal deal, É. que é tipo 4 libras, você compra uma refeição completa, então tem a bebida, um snack e um sanduíche. É, assim. E E aí todo mundo. a galera sai comendo andando, não para, né? Não, É uma bizarro. doideira. Gente come no metrô. Eu lembro que eu assisto Suits e eu fico assim, cara, é muito isso mesmo, meu. A galera, tipo, tá comendo aqueles bagel, o almoço é isso, um bagel comendo, andando na rua. No metrô, na Depois rua. já tem reunião. Gente, pelo amor de Deus, podemos só sentar, pelo menos? Eles têm mais isso com jantar, né? É, e aí eles marcam um jantar, tipo um jantar chique Exato. e tal. Aí é um late dinner e vai, né? Exato. É uma doideira, mas vamos voltar aos perrengues. Sim, esse episódio vai ser meio morar sozinha, meio morar fora. É, tá uma coisa, mas tudo bem. É bom que depois abrem novas pautas pra novos episódios. Inclusive, acho que um dos pets pode ser muito legal pra falar sobre essa pauta. Comentem aqui se vocês querem sobre um episódio sobre ser tutora de pet, sobre ter pets, decisões de ter pet ou não. Exato. Enfim. E o papel que os pets estão tendo hoje em dia, né? Sim. Porque muita gente tem substituído o papel de filhos pelos pets. Meu Deus. E as Isso é uma plantas. pauta. E as plantas também. Eu tenho lírios artificiais. Eu sou um pouco mãe de planta, mas eu falhei um pouco nessa Nossa, missão. eu sou horrível. com Os únicos que sobreviveram foram os cactos. eu tenho cactos. São ótimos. Você tenho. pode esquecer eles sem aguada e depois você resolve Eu ele. tenho 2 cactos. Aí quando ele estiver lá desidratado, você fala, tem que molhar o Água. cacto. Mas então, vamos voltar para os perrengues. Tá. Você me perguntou de perrengues que eu tive. Eu não tive, graças a Deus, muitos perrengues no intercâmbio com relação à residência.
Eu tive 3 que eu consigo falar pontuais, que foram... Quando eu cheguei, tava muito frio. Tipo, eu peguei menos 24 graus em Nova York. E Que olha ano que foi tristeza. Foi 2016, janeiro de 16. Nossa, eu tava lá em janeiro de 2015 e também foi um inverno surreal. Tipo, foi o Valentine's Day deles mais frio na história em não sei quanto tempo. Tipo, um negócio muito louco. E aí, assim, eu tinha que levar muitas roupas de frio, mas assim, a gente não tem muito costume de roupa de frio São aqui. camadas, né? Eu comprei, e aí eu comprei umas blusas tipo de cachemir, que são uma fortuna, mas esquentam muito, né? Então eu comprei tipo 2, que eram as que eu, dias de extremo, eu botava por baixo, camada, cachemir e o casacão, e eu ia parecendo um esquimó pra New York Film Academy, galocha, porque escorregava na Não neve. não era nem Ugg, era galocha. Galocha, porque tipo a Ugg molha, né? Na neve, É chega um verdade, momento não que é a Ugg, permeável. tipo, não aguenta, dependendo do nível de neve que tá. Nossa. Mas a galocha não era feia, não. Ela era preta, tipo, de boa. Não era uma Heisenberg da vida amarelinha. Tipo, estou num laboratório de química. Mas daí eu, tipo, fui lavar uma hora essas blusas, né? Que, coitadas, estavam pedindo arrego já. Tava na máquina? Taquei na máquina. Na máquina não foi o problema foi a secadora depois, que a minha blusa virou roupa blusa de de Barbie. pole. De pole, não é nem de Barbie. A hora que eu tirei da secadora, minha blusa de cachemir tava desse tamanho. Eu só pensava assim, quantos dólares eu perdi nessa história, eu não vou comprar outra. Não dava nem pra entrar mais nela. Ela virou um negocinho assim, blusa kids, juro por Deus. E era uma blusa de gola, sabe, comprida, tudo. Desespero. Aí eu liguei pra minha mãe, aí eu falei, ela falou assim, viu? Mas você não sabe que não pode botar blusa de lã na secadora? Eu falei, não, a gente nem secadora tem no Brasil. Mas você tem uma etiqueta. Fica a dica. Fica a dica aí, E aí, pessoal, né? Na etiqueta fala se pode pôr no secador. se tinha pode lá um passar. X desse Se tamanho. pode, tipo assim, não. Secadora? Não. Avoid. Mas assim, já tinha sido. Eu fui ler depois, aí perdi as blusas. Esse foi um dos perrecos. Quer falar um seu primeiro, morando sozinha? Cara, eu tive um que foi meio Deus, assim, que me ajudou. O quê? Porque eu já morava sozinha no Rio, num kitnet. Era kitnet, não era estúdio. Era um kitnet. Num prédio, tipo assim, gigantesco, do lado da minha faculdade, que tinha vários apartamentos. E aí eu morava em Laranjeiras, fazia um curso em Copacabana. Eu sempre voltava de metrô. E aí esse dia eu decidi voltar de ônibus. Escutem isso. Não sei porquê, decidi voltar de ônibus. Insights. Em ônibus eu gastava mais tempo. Quando eu cheguei, na hora que eu cheguei no elevador, parou uma senhora e falou, você que é, eu acho que era 42, meu apartamento, não lembro. Você que é do 42? Aí eu falei, sou. Tipo assim, na hora que eu cheguei, ela tava lá. Aí ela falou, seu apartamento tá vazando gás. Eu deixei um bilhete de todo tamanho pra não acender a luz, você deixou o gás ligado. Você não pode chegar lá e acender a luz, chama o bombeiro do prédio pra ele abrir. Meu Deus! Aí veio o bombeiro. Tipo assim, talvez se eu tivesse chegado antes de metrô, ainda não teria sentido o cheiro, eu teria acendido a luz e... Ia explodir? Se a gente acende a luz? Com gás Não vazado. sabia. E janela fechada, explodir. Meu Deus. E aí, não, tipo assim, na hora que eu entrei no prédio, essa senhora, que era a dona Lúcia, que inclusive eu tinha um cacto, a Jurema ficou com a dona Lúcia. O cacto. O sobrevivente. O sobrevivente ficou com ela. A Ana Lúcia, ela era muito querida, assim, depois ela virou meio que minha amiga. Mas ela me viu pela primeira vez, teve uma intuição também que eu era a menina do apartamento do gás. E aí, olhou pra sua carinha e falou, cara de quem deixa o gás ligado, né, gente? Bem tonto. E aí, depois eu fiquei bem atenta, mas esse perrengue de, tipo assim, você que tá no controle, porque antes, tipo, tem a sua mãe, então você deixa, sei lá, o secador na tomada, sua mãe vem no seu quarto e tira. A chapinha. A chapinha. Então sempre tem alguém, essa coisa de, tipo assim, cara, se eu não fizer, ninguém faz. E pode dar uma merda, né? Tipo, eu vivia esquecendo chaleira ligada. Então eu comprei aquela chaleira de apito pra ouvir. Porque na casa da minha mãe ela desligava, agora não... A gente vai se adaptando, né? Eu morro de medo de deixar, tipo... Porque eu com certeza, assim, isso depois a gente pode até fazer um episódio sobre essa parte, mas TDAH eu com certeza tenho. E eu morro de medo de, tipo, deixar coisa no fogão, tipo, Então, frigideira ligada, sabe? Coisas assim. Exato. E esse é um dos meus maiores pânicos, assim, eu sempre checo isso 1000 vezes antes de sair de casa, porque a minha cara, assim, a gente tá fazendo muita coisa hoje em dia, Muita né? coisa. Então é bem comum a gente falar sobre isso. E aí você falou do meio de transporte, né, Mai? Um dos perrecos que eu tive também foi isso, assim, muito tonta, né? A gente hoje falando é muito idiota, mas Sim. tudo bem. Quando eu tava lá,
eu descobri que pra eu ir pra faculdade, Nova York é muito complexo de metrô, assim. Bem mais que São Paulo. Eu sinto que porque assim, ela é muito pequena comparada a São Paulo. Perfeito. Só que ela é um labirinto, né? De linhas. E assim, eles acordam e falam, vamos mudar a linha do metrô hoje? E lá fora tem isso. Do nada. Daí você entra no verdade. trem, você tem que ir pra esquerda, do nada você vai pra direita. Aí você fala, o que tá acontecendo? Eu tenho uma coisa pra contar disso, mas fala. E aí o trem vai mudando de lugar e você vai indo, entendeu? Tipo, você para em outros lugares. Então, tipo, você tem que sempre sair um pouco antes, porque eles avisam. Às vezes tá lá uma plaquinha, tipo, hoje o trem A vai desviar e vai passar por B e C. Às mas vezes eles assim, avisam em áudio. só que, tipo, é isso. Você tá lá, você não sabe, você nunca passou por isso. Então eu passei uns perrecos disso, mas... Quando eu finalmente aprendi, eu sabia que eu tinha que pegar o trem A, depois o trem E, e eu chegava na faculdade. Só que eu usava o Maps, né? Lá o Maps é maravilhoso, ele gera toda a sua rotinha bonitinho, sai até a hora que o metrô vai passar. É maravilhoso. Cara, é incrível. Tem um agora que chama City Mapper. De lá. É Estados Unidos, Europa, tem em São Paulo, não tem BH. Acho que não tem no Rio também, mas nas grandes cidades tem. E ele acerta City tudo Mapper, também. é perfeito. Então, esses assim são ótimos, porque daí você até se organiza, né, tipo, de tempo e tal. E aí, esse aplicativo, ele me ensinou que eu podia fazer isso. E na volta, quando eu botava, eu não sei se é por causa do horário, ele me ensinou que se eu pegasse o trem 2, eu chegava. E aí eu juro por Deus, eu passei um mês fazendo o trajeto, indo de A e E voltando de 2. Tá. A, trocava pro E e chegava na faculdade. Tá. E voltava só com 2. Até que um dia eu falei, gente... O E volta pro A. Não. Eu fiz o contrário, né? Exato. Eu falei, por que eu não vou de 2? Que é um só. Exato. E aí eu descobri que eu chegava no mesmo lugar. Com um só. Com um só. Nossa. Em 30 minutos. E eu fazia um puta de um perreco, tipo 1h30 pra chegar na faculdade, sendo que eu podia fazer em 30 minutos uma linha única. E você percebeu que ela vai e volta. Né? Porque é uma linha. Ela vai e volta. Enfim, perrecos. Nossa, eu tenho um perrengue disso que me deu medo na Inglaterra. O quê? Eu tava em Oxford, fui visitar meu primo que tava lá. E aí eu ia voltar pra Bristol de trem à noite. E aí cheguei até a estação, era tipo assim, eu tinha que ir de Bristol, de Oxford pra uma estação, dessa estação pra Bristol. Tipo, eu tinha uma estação intermediária, que era uma grande, eu não lembro o nome, mas era, sei lá, uma estação grande. E aí tinha o trem lá no City Mapper, tudo certo. Eu sentei no trem, bonitinho. Aí eu escuto falando, tipo, esse trem não vai mais para o lugar tal. Só que você já tá lá, né? Só que eu já tava lá. E já tá indo. E aí, só que ninguém o levantou. Tipo assim, ninguém saiu. E aí eu fiquei lá. E aí o trem, ele não foi pra onde tinha que ir. Ele foi pra cá. Tipo assim, se ele ia pra lá, ele fez... E aí ele foi pra outros lugares. E aí eu comecei a me dar uma crise de ansiedade de ficar no trem. E eu falei, eu vou descer na primeira estação. E as estações que eu tinha tido experiência até então em Londres eram boas estações. Com guarda e tudo Quando mais. Quando você saiu de lá. Quando eu saio, eu vou ver se eu ponho as fotos no descritivo ou posto no Instagram caos. do podcast. Chama Shrewsbury, é uma cidade de 3 mil habitantes. 3 mil habitantes. Meu Deus. Era tipo 10 horas da noite de um domingo. Não tinha um guarda, não tinha uma alma viva. Eu liguei pra minha mãe e minha mãe briga comigo até hoje. Ela, por que você foi me ligar? Eu tava no Brasil. Mas eu falei, eu ia ligar pra quem? Tipo assim, eu ia fazer o quê? Aqueles momentos de desespero que aí a nossa mãe quer matar a gente ela depois. falou, ela tava aqui em São Paulo cuidando do meu gato. Ela falou, o que eu vou fazer? E aí chegaram umas 3 meninas também que elas iam pra Londres e era a mesma linha que eu pegava, assim, pra Londres. Elas me deram carregador, elas falaram, não, você vai pra esse metrô, vai dar tudo certo. E aí foi isso, assim, consegui chegar, mas foi um desespero, eu fiquei... E aí depois eu fiquei pensando muito, se eu tivesse tido, tipo, ter que dormir nessa cidade, é uma cidade de 3 mil habitantes, eu não sei se tinha hotel. Nossa, que perreco. É difícil mesmo. Mas, bom, no pior dos casos, eu, na sua situação, ficava no metrô, tipo, esperava o próximo passar, entrava uma hora, esse metrô vai voltar pra algum canto, né? Alguém vai ter que te tirar de lá. Você não sai na cidade de 3 mil habitantes. Eu acho que eu faria isso, eu não sairia nem a pau da estação. Não, eu também. Não, e era uma estação meio... Eu vou pôr no Instagram do podcast. Nova York tem umas coisas assim também, né? Quando você começa a ir pras outras tipo, regiões mais pra pra lá da fora, New Jersey, ou sai assim. e tal, aí realmente também não... Até mesmo Manhattan, dependendo do horário Sério? da estação que você tá, tipo, meio bizarro. tá trash. Tipo, você vê gente usando droga, sabe? Uns negócios assim, tipo, eu nunca tinha visto. Essa última vez que eu fui, você vê gente com, tipo, agulha enfiada em você, assim. Então, realmente, não tá a coisa mais segura do mundo, assim.
Mas eu acho que dentro do metrô você tá um pouco mais seguro do que, tipo, se você sair numa situação dessa, né? Dessas, total. Bom, e aí depois disso a gente entra numa outra pauta. Sim. Que é quando você casa. É, que você casou. Sim, Pra quem não sabe, só pra contextualizar, eu sou solteira, Bibi é casada, casou, vai fazer um ano em agosto, né? Isso, já deu 7 meses, olha só. Caraca. Quer dizer, 6, né? Vai dar 7. Passa muito rápido, gente, meu Deus. Mas daí eu casei e fui morar com o meu marido. Só que assim, na verdade, antes disso eu já tava morando com ele, né? A gente fez aquele test drive. O Pedro mora no interior e eu morava em São Paulo. Então eu fui mudar de São Paulo pra Itu. Interior? Ou seja, saí da vida que eu tinha mega movimentada de São Paulo a vida toda. Você morou a vida inteira aqui. Vida inteira. E eu sou assim, acho que já deu pra perceber, mas 220. eu sou 220, pilhada. E aí, assim, você pega e você tem que mudar pra Itu, que é uma cidade que tem, tipo, acho que 100 mil habitantes. Uma vida mais tranquila. Interior, né, assim. Itu você cruza a cidade em 15 minutos, né? São Paulo, 15 minutos, você não chega em 3 quilômetros, dependendo do lugar que você tá. Tipo, São Paulo você tem que sair sempre adiantada, né? Era muito engraçado, porque quando eu mudei pra Itu... Você contava meia hora pra tudo. Eu chegava adiantada em todos os compromissos. Teve um dia que uma amiga minha falou, escuta, você não tá mais em São Paulo, você não precisa mais sair 40 minutos antes, senão você vai esperar uma vida, porque as pessoas ainda vão se atrasar. E você tá saindo muito antes. Eu chegava adiantada de todo mundo, porque aqui em São Paulo é isso, se você precisa ir num lugar, 40 minutos você já vai atrasar, provavelmente, dependendo da distância que for. Então... É muito doida essa mudança também de ritmo, né? Eu não sei se você sentiu isso entre BH e São Paulo. Muito. Muito. Eu acho que são experiências inversas, assim. Depois eu queria ouvir a sua, mas a minha... eu senti uma mudança de valores também, tipo assim... E BH é uma cidade grande, né? BH é uma cidade grande. Quantos habitantes tem em Belo Horizonte? Acho que 3 milhões. É muita coisa, tipo, nem compara, né, com a mudança. Uma cidade bem grande. Mas mesmo assim já é um choque. É um choque. Tem uma coisa em BH que eu sempre reparo, que é no domingo, por exemplo. Aqui tem muita gente nas ruas, a gente vê famílias nas ruas, pessoas de idade nas ruas. Em BH, no domingo, é um dia que as pessoas ficam em casa com a família. Então é muito diferente, assim, quando eu vou pra lá eu sinto que eu tô muito mais acelerada. As pessoas trabalham de forma mais tranquila, elas têm prioridades que são tipo morar perto da família. E até tem uma outra questão que a gente pode falar em outro episódio. Eu sinto que BH as pessoas são menos ambiciosas. Sim. Então também, às vezes eu me sinto meio tipo deslocada, assim, nesse sentido. Mas eu acho que isso é uma questão que São Paulo faz com a gente. Não só da ambição, mas também o ritmo que a gente leva, sabe? Eu acho que São Paulo mal acostuma a gente em vários fatores. Fatores positivos, como por exemplo, o atendimento... Eu posso estar sendo clubista, mas vocês podem me corrigir. Eu acho que o atendimento de São Paulo comparado com o atendimento de outras cidades que eu já estive no Brasil é surreal. Compara com o do Rio. Não, é isso. Tipo, a gente foi agora pro Carnaval do Rio, parece que você tá pedindo você tá favor. Não, você tá sendo, tipo, você tá sentada no restaurante da pessoa e parece que você vai apanhar, às vezes, dependendo do que você pede. E eu fui pra Vitória também, eu juro por Deus, a gente teve umas experiências, Sério, tipo... eu gosto do atendimento. Sério? Nossa, eu achei pior que o do Rio de Janeiro. Jura? Mas assim, pode ter sido o bar que eu fui, a época, fim de ano. Depois você conta em off como foi. Mas eu sinto que, sei lá, São Paulo mal acostuma um pouco a gente nesse sentido. Total. Mas também tem as partes negativas, que é o nosso ritmo é muito acelerado, as pessoas, que nem você falou, são muito mais ambiciosas, Total. a gente é muito, tipo, trabalho primeiro. Hoje em dia a gente tá nessa coisa de tentar não fazer isso, né? Mas a maioria das pessoas acaba sendo trabalho primeiro, depois eu vejo minha família. Trabalho Total. primeiro, depois eu vejo meus amigos. E eu sinto que é o que você falou, por exemplo. A minha família, que também é de Belo Horizonte, que depois um dia a gente pode falar sobre essa turma. Exato. A gente, eu sinto que é uma outro tipo de relação, né? Quando você envolve a família e o pessoal que é da família que é daqui de São Paulo. E isso também foi uma coisa que eu estranhei muito quando eu mudei pro interior. Que as amizades, né, são diferentes. Você se vê muito mais, né? Você vê a galera lá a gente vê sempre. todo final de semana. E aqui em São Paulo é engraçado, porque eu tenho muitas amigas, mas eu não vejo elas com frequência. Não. E é uma loucura, porque não é que você não é amiga, né, da pessoa e tudo Não mais. tem tempo. Inclusive, isso é uma pauta que a gente já conversou, que a gente Exato, vai fazer, a gente né? vai falar. Sobre um episódio sobre relações e amizades e Na como, vida de jovem adulto. e como assim. ela vai mudando, né? Mas é uma doideira isso, porque o interior faz isso com a gente também. E eu acho que é essa coisa da família. E a questão de acesso? Porque eu sinto que em São Paulo você pode ter tudo o tempo que você quiser. Então, assim, hoje mesmo a gente precisou pegar um negócio,
pedi no Rappi, em 10 minutos chegou. Minha filha. Então, como que é essa questão de estar acostumada? Porque o meu foi o contrário, eu não estava acostumada e aí aqui me dá tudo isso. E você que sempre esteve, ir pra um lugar que não. Ai, cara, eu era cria de aplicativos de delivery, né, aqui em São Paulo. Tipo assim, também. a hora que você precisa, você, tipo, ai, preciso de um carregador, vou lá, vou chamar. Rappi, exato. Ai, preciso comer um negócio. Meu, São Paulo é assim, você quer comer uma comida tailandesa 3 horas da manhã, Você vai você comer, acha. Você exato. pede no iFood, entendeu? Só que... E aí, você tem que se adaptar. Eu mudei pra uma cidade que a partir das 10 da noite, provavelmente você só vai conseguir comer um McDonald's, que ele fica aberto até as 3 da manhã. Nem 24 horas Né? é até as 3. É até as 3 da manhã. Mas é isso, assim, no começo eu não vou negar, não. Eu estranhei, tanto que eu volto pra casa da minha mãe, eu quero pedir todos os restaurantes que eu amo, que eu não tenho acesso quando eu tô lá. Mas assim, tipo, eu não vou negar, foi a melhor coisa que eu fiz pra minha vida. Eu tinha crises de ansiedade fortíssimas quando eu tava aqui em São Paulo. Era uma pressão muito grande, eu ficava muito... Fora que, assim, você fica nervoso por causa de segurança, você fica ansioso por causa de trabalho, você fica o tempo todo pilhado, daí você sai de um dia de trabalho exaustivo, você tá no trânsito, tipo, cara, minha vida melhorou, a qualidade da minha vida, muito. Qualidade de sono, saúde, meu, juro, assim, óbvio que daí, com mais tempo livre, você consegue, tipo, se exercitar mais, você consegue fazer outras coisas, mas assim, tipo, colesterol, sabe tudo? Tipo, parece que as coisas foram melhorando, assim. Então, mudar pro interior, pra mim, foi muito bom. Mas no começo você estranha, não tem como, não vou falar que foi, aquela mil maravilha. Porque a gente acha que vai casar, né? Vamos falar. Vai ser tipo... A gente acha que vai ser aquela coisa de novela, né? Um ninho da amor. Você fala, ai meu Deus, casei, meu marido vai estar me esperando de braços abertos, eu vou entrar carregada no colo, bem-vinda à nossa casa. Sabe novela, aquela coisa linda, maravilhosa? Imagina, minha filha. Como que é? Você lembra, tipo, do primeiro dia, assim? Tipo, quando você falou, estou morando com um menino. Ai. É que, na verdade, como é que foi? O Pedro, ele já morava sozinho, né? Então ele já tinha um apartamento dele. E ele precisava sair desse apartamento ou renovar. E aí a gente já tava falando sobre isso tudo. A gente começou a dar umas olhadas pra alugar uma casa pra gente testar. E apareceu uma casa muito boa, tipo assim, é muito doido falar, né? Porque o preço que a gente paga numa casa em condomínio em Itu não dá o que você paga, por exemplo, que a gente tava conversando ontem, num apartamento de 1 quarto em São Paulo. Mas é isso, assim, são as comparações. E é uma casa, tipo, com 2 quartos em um condomínio. Tipo, é uma doideira. E aí a gente achou essa oportunidade muito boa. A gente alugou e foi uma coisa meio rápida, assim, porque ele precisava sair. Foi bem rápido. Ele precisava sair e aí, tipo, eu meio que fui indo aos poucos, assim, né? Porque eu precisava me adaptar. Eu até agora não sinto exatamente que eu fui 100%, porque tem um monte de coisa minha aqui na casa da minha mãe. Eu quero falar disso depois. Mas você vai indo, né? Só que não é... Pro Pedro foi muito mais rápido. Ele pegou o que tinha no apartamento dele, porque ele precisava sair, e levou pra casa. Pra mim, já foi uma coisa mais devagar, assim. Tanto que eu ainda estou no processo de levar tudo. Porque é muita coisa. Pensa que sua vida toda tá numa cidade. E você vai levar... Exato. E bem ou mal, é uma casa que é pequena, tipo assim. Então, assim, eu preciso parar um tempo, dar uma limpa, fazer uma limpa, doar o que não faz mais sentido pra mim. Então, isso exige um tempinho, né? Então, tem muita coisa minha em BH também. Então. E é um desafio, não vou negar, não. Você pegar e esvaziar seu quarto na casa da sua mãe. Não sei se você sente isso. Nossa, total. Eu senti muito isso, assim. É um grande desafio você pegar e, tipo, juntar suas coisinhas e começar a ver seu armário aqui ficando vazio. Dá um negócio. Ou ficando cheio de outras coisas, né? Porque minha mãe se apossou do meu. Exato. A minha tá doida pra fazer isso, tá? Ela fala assim, esses dias ela falou assim, eu preciso conseguir trazer gente aqui em casa e deixar dormir no seu quarto. Mas é o meu quarto, não é porque eu saí de casa que ele vai deixar de ser meu quarto. Mas eu deixo, tipo, a minha mãe quando ela não, tem tudo bem, pode usar, mas ela não precisa tirar tudo que é meu e transformar ele no quarto de outra pessoa, entendeu? Poxa, tá vendo? Tô apegada ainda. Não, isso é engraçado, assim, tipo, talvez a gente vendo o apartamento que eu cresci, dá um apego no coração de tipo assim, cara... Vou ficar meio que sem esse norte. Assim. É uma coisa. Mas assim, eu também venho... É que São Paulo e Itu é muito perto, né? São 50 minutos... Você vem toda semana. São 50 minutos quando não tem trânsito e, enfim, às vezes, tipo, mesmo com trânsito, sei lá, 1h30. Gente, tem dias que se você ficasse em São Paulo e fosse, por exemplo, você que trabalha... Eu gasto 40 minutos. Exato. Você tá, tipo, em Pinheiros e trabalha na Vila Olímpia. Você tá em Pinheiros e trabalha no Morumbi ou na Lapa... Você vai, tipo, gastar isso do mesmo jeito. Então, assim, eu falo, porque as pessoas falam, você mudou pra Itu? Parece que eu mudei pro Acre. Falei, gente, não é isso, eu não mudei não é assim. 1h30 eu tô aqui, eu venho toda semana, entendeu?
Tipo, óbvio que você tem que ficar pegando estrada, tem Mas um você perrequinho. dirige há muito tempo. Dirijo. Isso é tranquilo pra você? É tranquilo, mas assim, a gente tenta, tipo, levar a vida mais pra lá. Eu tô fazendo bastante home, você tem visto. Eu tenho voltado menos, porque é isso, né? Bem ou mal, é uma estrada. Estrada, você tá sujeito a risco, tipo... Você vê acidente, você vê coisa, tipo, pode acontecer, né? Tipo, uma vez eu tava dirigindo, estourou um pneu de caminhão na minha frente, assim. Eu nunca tinha visto isso. Já aconteceu com você? Não, Fica uma névoa, fecha tudo na sua frente, você não vê nada. E aí, tipo, começa a sair parte do caminhão. Tipo, que loucura! É muito perigoso, cara. Deve dar muito acidente eu não dirijo em estrada. Eu dirijo bem pouco e aqui em São Paulo eu decidi... Isso é até legal de falar. Eu decidi não ter carro e eu vivo de Uber. E justamente um dos motivos foi pra não me estressar. Então, tipo, eu não me estresso com o trânsito. Sim. Eu decidi não me estressar. Porque isso não é bom, tem crise né? de ansiedade. Tipo, e bem ou mal, hoje em dia não muito por causa da segurança, mas quando você tá num Uber, você pode resolver coisas da sua vida. Isso, você vai maquio. adiantando. Eu ia falar, tipo, responder coisa, tudo, mas hoje em dia tá perigoso, Mas às vezes né? eu falo no telefone, mas tem que tomar cuidado. Mas maquiagem, assim, eu faço. Sim, mas é isso, assim, voltando pra pergunta inicial, tipo, a mídia prepara a gente pra uma vida mágica 2, que você vai mudar e vai ser a vida dos sonhos, você e seu marido, e vai ser incrível na hora que você pisar na casa, e assim... Não é exatamente isso, pelo menos não foi pra mim. Eu amo o Pedro de paixão e tudo, mas assim, são duas pessoas muito diferentes. E ele já tinha morado sozinho, né? Já, o Pedro morava sozinho desde os 16 anos de idade, porque ele foi fazer faculdade muito cedo em São Carlos. Então pensa nisso, uma pessoa cheia de mania que já morava sozinho desde os 16. Aí você pega e você muda pra casa dessa pessoa, né? Porque no momento, tipo, eu saí da minha mãe. O Pedro já morava sozinho, então eu fui morar com o Pedro, né? Se a gente pensar na logística. Mas vocês fizeram uma coisa que, inclusive, é uma dica. Eu acho que nunca vá Pro pra lugar casa dela. que a pessoa já mora. Eu acho que isso foi muito bom. Porque daí é mais mania ainda, né? Exato. Nesse caso, tipo, a gente saiu do apartamento dele, porque não tinha como. Não tinha como. Era tipo uma sala e uma cama junto. Não tinha como. Ok. Tipo, sabe aquele apartamento que se uma camiseta tivesse fora do lugar ia aparecer uma zona? Sim. Então não ia ter como, porque eu tenho minhas zonas pra montar e desmontar depois. Sim. E aí... A gente pegou esse espaço novo, então isso foi muito bom. Mas não deixa de ter manias e tudo, né? Porque, tipo, o Pedro é sistemático com coisa de mercado, ele é sistemático com... A gente vai chegar nessa pauta. Eu quero falar disso. O Pedro, ele é sistemático com... Gente, juro, ele é sistemático a ponto de, tipo, brigar comigo porque o tapetinho está engruvinhado no banheiro na hora que eu saí. Bom, porque normalmente o homem é meio nojento. Imagina, ele briga é um comigo princeso. que o tapetinho tá engruvinhado. E aí foi muito bom que quando a gente adotou o Zezé tem mania de ir no banheiro do Pedro e engruvinhar o tapete dele e sair, tipo. E eu não treinei. Isso com o da cozinha. E eu não treinei ele pra isso. Foi ótimo. Eu falo, tá vendo? Você reclamou tanto. Olha o seu cachorro como já veio. E é muito bom. Ele vai, bagunça o tapete do Pedro, embola e vai embora. Tchau, pai. Mas é isso, ele, tipo, ele é essa pessoa. E ele tem várias manias e tudo. Mas isso é muito bom, porque daí a gente se equilibra, sabe? Porque se fossem dois que nem eu, acho que não ia dar certo. E assim, eu quero muito falar dessa história, da sua compra de mercado. Ai, gente. Eu quero muito. Esse é o momento alto do episódio. Gente, juro, é assim. Cara, vamos lá. Deixa eu ver formas de contar essa história. Porque eu preciso me explicar primeiro. Eu morava sozinha, eu morava com a minha mãe todos esses anos, né? Eu sempre morei com a minha mãe, tipo, a gente sempre teve ajuda. Mas, por exemplo, pra fazer mercado, essas coisas, eu ia com a minha mãe. Só que quando você vai com a sua mãe no mercado, você não tá preocupada em ir pegar batata doce. Você não tá preocupada em ir pegar frango, em pegar... Você quer um chocolate. Tipo, mãe, você vai pegar o frango? Eu vou lá pegar um laca, sabe? Exato. Tipo, você vai lá pegar um frango? Eu vou lá pegar uma coquinha zero. Tipo assim, isso. você vai pegar o que você tá afim. Exato. Você foi no mercado já com essas outras intenções, porque ninguém gosta de fazer... Eu não gosto de fazer mercado, você gosta? Eu faço pelo rap. Eu não vou mais. Só que não dá pra eu fazer isso em Itu, né, querida? e se eu faço, o Pedro fica bravo, porque ele é sistemático, ele gosta que eu apalpe, que eu veja, que eu olhe. Eu vou na feira, perto da minha casa, pra pegar frutas e verduras. Não, tá bom, já tá bom. Então, aí o que acontece? Eu, como diz o Pedro, criada a leite com pera, né, filhinha de mamãe, nunca tinha ido sozinha fazer as coisas. E aí o Pedro pegou e fez assim, então tá bom, querida, agora vamos aprender? Ser gente grande? Eu falei, vamos. Daí ele me levou. Só que, como eu já disse, sistemático. Ele tem a listinha dele. E o Pedro, ele não enjoa. Ele não enjoa. O Pedro, ele é capaz de comer arroz, feijão, salada e frango. Arroz, feijão, salada e frango. Arroz, feijão, salada e frango. Todos os dias.
Se der, ele come 1 mês. Se der, ele come 2 meses. Ele não enjoa. Eu, na primeira semana, já tava quase vomitando de tanto comer frango. E não é um frango, ai, delícia, temperado, aquele frango gostoso que desvia. Frango, peito de frango. Filé, assim, ó. Tchum. Pá, pá. Sabe sola de sapato seca, assim? Tum. Pedro, não tô falando mal da sua comida, tá? Ai, meu Deus, já vai ficar chateado. Não estou falando mal, só você sabe que eu enjoo do frango que você faz toda semana. Mas hoje em dia a gente já se adaptou. Eu faço as minhas coisas, ele continua comendo filé de frango e tá tudo bem. Mas... daí, o que ele fez? Ele montou uma listinha e foi comigo a primeira vez pra gente fazer essa compra de mercado. Perfeito. Aí a gente pegou e foi no mercado. E a listinha dele era, tipo, muito detalhada. Tipo assim, tomatinho. Apertar o tomatinho cereja pra ver se ele não está duro nem mole. Ele tem que estar no ponto. Gente, eu juro. A tangerina. Apertar a tangerina pra ver se ela está suculenta. Mesma coisa com limão, mesma coisa com a laranja. Batata doce. Juro por Deus. Vou te mostrar depois. Batata doce, o que faz com a batata doce. Não pode estar com muitas manchas brancas nem muitas manchas pretas. Tinha todo o protocolo. Quando eu digo sistemático, o gato sistemático. É sistemático. Enfim, tudo montado. E aí, na parte do frango, tava assim, frango, pegar 16 filés de frango, 4 filés em cada bandeja. Uma redação do Enem pra pedir frango, né? Tá, mas pra mim tá claro. Tá bom, tudo bem, tá claro, pra mim também, tava claríssimo. Tá claríssimo. E fomos viver. Aí tava lá palmito, pegaram o palmito pupunha, não outro tipo de palmito. Perfeito. E a lista ia. E vai. Aí chegou no frango. Bonitinho, daí calma. Daí, primeira vez fui com ele e tal, fizemos bonitinho. Essa não foi essa. Não, vez. a história tem 3 capítulos. Esse foi o primeiro. Fui com ele, deu tudo certo. Beleza. Ele fez tudo no tutorial, fomos embora. Segunda vez. Isso foi, sei lá, 15 dias depois, uma Perfeito. semana depois. Ele fez, agora vai você. Falei, beleza. Aí fui lá, né? Vamos pro mercado, vou arrasar. Primeira vez, uhul. Cheguei, fui lá. Tomatinho, apertei, guardei Batata no carrinho. doce. Batata doce, essa não tá com muita mancha, guardei no carrinho. A tangerina, suculenta. E eu aqui, ó, vou ganhar 10. Cheguei no frango, falei, moço, preciso de 16 filés de frango, 4 filés em cada bandeja. Aí ele, beleza, moça. Pegou, cortou, não sei o quê, me entregou. Eu fui fazer as coisas ali perto, falei, obrigada, guardei no carrinho. Peguei o palmito pupunha, né? Terminei a minha compra. Fui pagar, fui embora. Tô nervosa. Chegando pra jantar, o Pedro me ajudando a pegar as coisas, ele pega e faz assim. O que é isso, Ana Beatriz? Daí eu, o frango. Daí ele, tem 1 filé em cada bandeja. Daí eu, como assim? Dele, você comprou 4 filés de frango. Daí ele, isso aqui é a nossa janta. Você vai ter que voltar no mercado amanhã. Daí eu, ai meu Deus, eu errei. Daí ele fez assim, não, tá tudo bem, mas como que você não pegou 16? Daí ele ficava, tipo, martelando. Mas era 16 na lista. Eu falei, Pedro, eu falei 16. Eu não fiz errado, eu juro. E ele te deu 4 bandejinhas, você deu check na Tipo assim, eu não olhei pra cada bandejinha. Errei, gente, errei. Não olhei pra cada bandejinha. Aí eu peguei as 4 bandejas, achei que era o que o cara tinha. Eu pedi. Achei que ele tinha me dado o que eu pedi. E fui embora. O Pedro é indignado, ele jantou assim, ó. Eu não acredito, cara. Vou ter que voltar no mercado amanhã pra comprar frango de novo. 1 filé por bandeja. Ele, como que você não olha? Enfim, essa foi a primeira parte da história. Aí, beleza. Você voltou lá? Não, aí ele voltou lá. Acho que ele falou assim, vamos poupar essa semana? Ele voltou. 10 dias depois, capítulo 2. Biboca retorna ao mercado. Voltei pro mercado e falei, hoje é meu dia, vou acertar, vou Palmito. gabaritar. 10 de 10. Fui lá, de novo. Tomatinho, batata doce, tangerina, eu aqui. Aí cheguei, frango. Falei, moço, vamos lá, vem comigo. É 16. Eu olhei pra ele e fiz assim, a gente não pode errar, tá? A gente tem que acertar hoje, então vem comigo, moço. Eu preciso de 16 filés de peito de frango, 4 filés em cada bandeja. Assim, tá? Na minha cabeça foi o que eu falei, tá? Provavelmente não foi, porque não foi o que aconteceu. Mas na minha cabeça, essa é a história que eu conto pro Brasil. E eu aí? falei isso. Preciso de 16 filés de peito de frango, 4 filés em cada bandeja. Aí ele fez assim, tá bom, moça, com osso ou sem? Aí eu falei, puta, Pedro não me treinou pra essa parte, cara. Mas o filé Aí, tem osso. aí foi o que eu pensei. Falei, ué, não tem osso no filé da minha mãe? Falei, Sem sem osso. osso. Daí ele, tá bom. Aí fomos viver. Aí eu vi, ele virou e falou, vai demorar um pouquinho. Daí eu falei, tá bom, no seu tempo.
Fui pegando as outras coisas. Peguei ali, peguei o queijinho, peguei os frios, botei no carrinho, não sei o que. Daí ele, moça, tá pronto. Daí eu olho. Na hora que eu olho, o balcão era frango, e frango, e frango, e frango, e frango, e frango, e frango. Conta o que você comprou. Cara, eu até hoje, eu juro por Deus, foi tão traumático que eu não consigo nem dizer quantidades. Mas eu acho que ele me deu 16 peitos de frangos inteiros. Deu tipo 1,5 kg de frango. Deu muito frango, muito frango, muito frango. Tipo assim, por isso que ele perguntou com osso ou sem. Era muito frango. E aí, tipo, ele fez uns negócios que era tipo um peito de frango em cima do outro, fez um bolão assim, porque eu pedi 4 por cada bandeja. Só que eram muitas bandejas. Eram muitos frangos. Eu não sei o que o cara fez, eu sei que ele fez assim. É isso, né? E aí, ninguém tinha me treinado pra parte de que você pode recusar. Não foi isso que eu pedi, tipo, o que eu pensei? A partir do momento que o moço pega a mãozinha dele, toca no frango, corta o frango e montou, eu não posso mais falar não. Lógico que pode. Pois é, mas aí eu levei embora. E onde você enfiou o seu? Eu levei embora, porque eu fiquei nervosa. Eu falei, cara, eu não tenho coragem, fiquei com vergonha. Não falei que não era isso. Fiz pro moço, peguei. A minha cara de desespero. Pegou. Eu pegando Foi frango. Pegando, eu pegando. né? E o meu brilho sumindo. E o meu brilho sumindo. E o meu brilho sumindo. E eu botando frango no carrinho. E eu só pensando no Pedro. E eu pensando no Pedro. E eu desesperada, juro. Aí eu errei todo o resto do mercado, tá? Não peguei palmito pupunha, peguei jussara. Errei tudo. Tudo o resto. Me desregulou inteirinho. Eu fiquei muito nervosa. Eu tava muito tensa. Esse dia, Pedro... Não, esse dia eu vacilei. Foi uma crise. Daí eu peguei. Primeiro que foi uma conta bem cara de mercado, né? Achei muito estranho, porque é muito frango. Peguei, fui embora pra casa. Não cabia na geladeira, não cabia no freezer. Era tanto frango que não cabia em lugar nenhum. Tipo assim, porque a nossa geladeira é aquela com freezer pequenininho, quadradinho em cima. É igual a minha. Não cabe 16 filés de peito, 16 peitos de frango. Não, bizarro, industrial. É, exato. Aí não cabia, daí não cabia na geladeira. Eu falei, mano, fodeu. Daí eu botei, coloquei tudo no freezer do jeito que dava. O que não dava, eu coloquei na geladeira. E aí eu cheguei pro Pedro e eu brifei ele. Porque eu achei que senão ele talvez infartasse. Era muito cedo pra eu perder meu marido, que não tava nem casado ainda. Deu muito errado. Eu peguei e mandei uma mensagem pra ele. Eu tinha uma reunião. Eu ia entrar nessa reunião online. Eu escrevi, amor, é o seguinte. Estou entrando na reunião, mas tem algo muito estranho com o frango. Eu botei, não deu certo de novo. Você não estranhe quando você chegar em casa. Botei assim. Aí ele só botou assim, eu não tenho paz. Aí ele botou, ok. Aí beleza. E quando ele chegou? Não, daí eu não vi, cara. Eu devia, hoje em dia. Eu devia ter colocado o celular, deixado gravar só pra ver a reação dele. Juro por Deus. Mas porque quando eu desci da reunião, ele já tava. Juro por Deus, ele parecia que ele tava matando o próprio frango na cozinha. Porque ele pegou um peito e ele tava assim, ó. Daí o que foi, Pedro? Ele, eu não sei cozinhar isso! Daí ele picava, eu vou tentar fazer um estrogonofe. Aí ele fazia assim, o que a gente vai fazer com tudo isso de frango? E ele, como que você levou embora? Ele tava desesperado, juro, desesperado. Cara, essa história é muito boa. Moral da história, pegamos, ele tacou tudo na panela, misturou com todos os molhos que a gente tinha em casa. Nessa noite comemos um estrogonofe que não tinha gosto de estrogonofe, mas foi o que deu de frango. E eu falei, delícia, amor. Arrasou. Que frango bom. Tava ótimo. Melhor frango da minha vida. Ele, indignado. A gente teve que no dia seguinte ir pra cidade dele. A gente foi pra Santa Bárbara levar todo o frango pra não estragar. E aí na minha sogra tem 2 freezers. 2. A gente dividiu os frangos entre 3 freezers. Era muito frango, gente, eu não tô brincando. A gente dividiu o frango em 3 freezers. Cara, a gente ficou sem boa. comprar frango por, tipo, quase 3 meses. Essa história é muito boa. A gente ia pra Santa Bárbara, que é a cidade do Pedro, voltava com mais frango. Ia pra Santa Bárbara, voltava com mais frango. O mercado nunca mais precisou comprar frango depois de uns 3 meses, juro por Deus. E aí foi isso, esse foi o meu maior perreco morando sozinha. O Pedro fica indignado, todo mundo que ele encontra, ele pede pra eu contar essa história. E por isso que a gente deixou ela para o final do episódio. Exato. Porque chegamos ao final. Exato, mas a gente pode depois fazer outros, porque, enfim, os perrengues vão vindo, gente, vai acontecendo. E esse foi mais um episódio do Surtei, mas tô bem. Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Que nem a gente falou, esse foi um formato diferente, né? Primeira vez que a gente faz. E vai ser quinzenal, então a gente vai ter convidados e vai ter um bate-papo nosso sempre mais também. Sigam as nossas redes sociais, vai aparecer aqui na tela.
Ah, e outra coisa, os lookinhos que a gente tá usando. Ah, é verdade! Bom, pra quem não sabe também, a gente vai falar muito sobre isso ainda por aqui, mas eu sou empreendedora, eu tenho uma marca de roupas, a Untris. Os looks que estamos usando são da minha marca, eles são autorais, são estampas autorais. E pra quem ouviu o podcast até aqui, tem um cupom especial de 15%. A gente nunca dá 15% em lugar nenhum, então é um cupom surpresa pra quem ouviu. E é sorteio, mas tô bem, pode, tá? E aí, 15% off em todo o site da Untris pra você garantir lookinhos. Yeah! É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Beijo! Surtei! Mas tô bem. Eu sou a Beatriz Pessoa. Eu sou a Marcela Freire E sejam bem-vindos ao nosso podcast.